vídeo para configuração de um Docker, Docker Compose com banco MySQL. Depois eu vou configurar o acesso com Workbench, com dbeaver e com PHP MyAdmin, certo? Nós vamos seguir esse roteiro aqui. Eu vou mostrar como é que se faz a instalação do Docker Compose. Eu não vou instalar porque já está instalado na minha máquina, eu vou só mostrar as referências e aí vocês seguem aí o tutorial que eu vou passar, que é da DigitalOcean. É um tutorial bem legal, aí cada um procura para a sua versão do sistema operacional, certo? Vou falar um pouco sobre a construção do Docker Compose YAML, certo? Vou falar um pouco sobre cada declaração, né? Vou falar sobre alguns comandos Docker e ao final vou fazer a configuração de cada estação de acesso ao banco de dados, certo? Então vamos começar aqui. Eu estou usando aqui para editar o código o PyCharm, né? Mas você pode usar o editor de código aí da tua preferência. Eu já estou com esse workspace criado aqui, certo? É para um projetinho Python aqui que eu estou dando uma olhada, que eu estou estudando, e a princípio eu vou precisar desse Docker aqui. Então vou criar aqui um novo diretório. Vou dar o nome dele de Docker. Dentro desse diretório eu vou criar um arquivo chamado docker-compose.yml, certo? Antes de começar, né, a criar o próprio Docker Compose aqui, então vamos lá. Para quem não tem Docker nem o Docker Compose instalado na máquina, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Você pode seguir, quem não tem, aqui no caso está para Ubuntu, certo? Mas você pode procurar direto para a sua versão de sistema operacional. Eu acho que o que vai dar um pouquinho mais de trabalho é quem tiver o Windows, porque o Windows, o Docker só funciona bem se você tiver atualizado a versão do seu Docker para a versão 20.04. Aí depois de você instalar a versão 20.04, quer ver? Docker Windows, ou melhor assim, Docker Desktop for Windows. Deixa eu ver se essa documentação aqui vai estar falando sobre a versão. Porque no Windows tem que atualizar para a versão 20.04, aí fazer a instalação desse WSL2, aí vai ter que ativar o WSL2. Depois de ativar o WSL2, vai precisar instalar o Docker Desktop. Aí sim o Docker vai funcionar bem direitinho no Windows, certo? Ele vai criar uma máquina virtual do Linux, e através dessa máquina virtual do Linux é que vai ser possível startar o Docker Desktop, certo? Mas como o assunto não é esse, então eu vou deixar para que vocês procurem aí, certo? E quem usa Linux pode usar esse artigo da DigitalOcean. Esse aqui é para instalar o Docker no Ubuntu 18.04, mas praticamente do 16 ao 20 é a mesma forma de instalação. Aqui para instalar o Docker Compose, certo?
para que você rode o Docker Compose, na realidade o Docker, para que você rode o Docker sem precisar colocar o sudo, você vai ter que incluir o Docker no grupo, aliás, incluir seu usuário no grupo do Docker, tá aqui, ó, com esses comandos aqui. Você vai incluir seu usuário no grupo do Docker, certo? E aí você vai conseguir usar o Docker sem precisar rodar com sudo, certo? Se tiver qualquer problema, é só perguntar, que aí assim que eu vir eu respondo, e no que eu puder ajudar. Então, basicamente a instalação é isso aqui do Docker, certo? Vai atualizar, vai instalar os certificados e algumas dependências, vai baixar a versão, na realidade aqui vai inserir a chave do repositório, vai inserir o repositório do Docker no Linux, vai atualizar o repositório no Linux. Esse comando aqui não é necessário, certo? E aqui você já vai fazer a instalação do Docker. Aqui você vai, também não é necessário, a não ser que você queira ver o status do Docker, mas roda só para conferir se ele está de fato rodando. Ele vai só dar o retorno que vai estar aqui, ó, que o Docker está ativo. Se o mouse ajudar, eu mostro. Não quer. E aqui, como eu já havia falado, é a inserção do usuário no grupo do Docker, para que você não precise usar o sudo antes dos comandos Docker. E depois, para ver a versão do Docker, Docker-V, ele vai trazer a versão do Docker, certo? O Docker Compose é bem mais simples, ele vai baixar a versão do Docker Compose, vai dar uma autorização de execução no arquivo do Docker Compose e pronto, ele vai estar pronto para ser usado, certo? Para ver a versão, Docker Compose -V também ele traz a versão. Então vamos voltar. Então nós já falamos sobre isso, nós já falamos sobre isso, e agora vamos começar aqui, certo? Eu vou escrevendo o código aqui e vou explicando. Essa declaração da versão, ela liga o teu arquivo Docker Compose à versão do Docker Compose que você está usando, certo? Ele tem mais a ver a ligação com a versão do Docker, só para questão de reconhecimento de comando, certo? A versão mais atual é a 3.8 para a versão 19.03 do Docker. Deixa eu puxar o terminal aqui. Docker-V, certo? A versão 19.03 ela vai rodar a versão do Docker, a mais atual seria a 3.8, mas para efeito de declaração eu vou usar a 3.3 para não usar as declarações mais atuais, certo? Porque eu prefiro usar essa versão 3.3. No caso do próximo comando, seria o services, aqui vai começar a declaração dos serviços. Como a gente vai rodar o banco de dados MySQL e vai rodar o PHP MyAdmin, eu declaro esses serviços aqui nessa seção. Eu abro essa seção Service e começo a fazer a declaração.
Quando eu abro essa declaração, eu tenho que dar um nome ao meu serviço. Eu posso chamar meu serviço do nome que eu quiser. Mas é uma boa prática eu colocar um nome que faça sentido para o serviço que eu estou querendo utilizar, que eu estou querendo criar. No caso, eu vou criar um banco MySQL, eu vou chamar ele simplesmente de MySQL, certo? O próximo comando, aqui como eu abri o serviço MySQL de fato, agora eu vou começar a declaração do que precisa para que esse serviço funcione. Eu vou declarar um container name. Essa declaração, ela simplesmente coloca um nome no seu container, certo? Mais para frente você vai precisar gerenciar esse container, você vai precisar acessar, você vai precisar parar, você vai precisar olhar o log, você vai precisar rodar alguns comandos nesse container. Se você não colocar nenhum nome, o Docker vai chamar do nome que ele quiser, porque nenhum container pode ficar sem nome. Não pode deixar de nomear um container. Se você não nomear, o Docker vai dar um nome esquisito lá, que aí para você manipular no dia a dia é ruim, porque não vai ser um nome que você é familiar a você, certo? Então é importante que você declare um nome. Geralmente eu uso o mesmo nome do serviço. A próxima declaração de host name, ela serve para identificar o meu container quando eu acesso. Às vezes a gente precisa entrar no container para olhar, para rodar algum comando que precisa ser rodado lá dentro, ou fazer alguma alteração, porque depois que o container está rodando é como se tivesse uma instância do banco de dados rodando na sua própria máquina. Por algum motivo você precisa fazer rodar um comando, olhar um banco para ver se ele está de fato rodando, olhar o arquivo de log lá dentro. Você não quer olhar o log do container, você quer olhar o log do banco. Você pode entrar no container, acessar o banco como se fosse na sua máquina local e rodar um comando normal, MySQL, dentro do container. Então, às vezes nós trabalhamos com muitos containers e se não tiver um hostname, você pode acabar se confundindo em qual container você está. A próxima declaração é a da imagem, certo? Essa aqui é a imagem que você vai utilizar da versão do MySQL. Você pode estar vendo sobre essas versões no Docker Hub. Tem um repositório do Docker chamado hub.docker.com. E aqui você pode procurar pela imagem ou pelo serviço que você queira, certo? Existem muitas imagens de serviço nesse repositório do Docker Hub. Você pode procurar pelo nome, certo? Aqui é o repositório oficial do MySQL, que é a imagem que a gente vai usar para fazer esse tutorial. Hoje, a versão mais nova, mais atual do MySQL é essa 8.0.20. Então, você pode fazer a declaração dessa forma, MySQL, ou você pode usar a tag, né? Você pode taguear ela, você pode botar 2.8, como vem dizendo aqui, ó. Se eu colocar 8.0.20, ele vai entender. Se eu colocar 8.0, ele também vai entender que é a imagem mais nova. E se eu colocar 0.8, ele vai entender também que é a mais nova. E se eu colocar latest, ele também vai entender que é a mais nova. E aqui existem outras versões que também podem ser baixadas, de acordo com a necessidade que você vai... de acordo com a necessidade do seu projeto.
certo? Aqui tem as versões mais antigas. Se for procurando aqui, você acha versões mais antigas do MySQL. Aí, de acordo com a necessidade do projeto, você declara a versão do teu MySQL. Eu vou deixar a versão mais nova, certo? Na realidade, MySQL, que seria aqui MySQL. Você declara aqui, certo? Eu estava escrevendo aqui, como tem uma biblioteca, ela já me mostra as versões que eu tenho disponíveis para instalar. No VS Code também tem um plugin que tem essa mesma funcionalidade. Eu vou deixar sem nada porque ele vai pegar a versão mais atual. A próxima declaração que eu vou fazer aqui é a declaração de restart. Essa declaração de restart, ela funciona da seguinte forma. Se o teu container parar, esse comando aqui, unless stopped. Se o meu container parar, o próprio Docker vai tentar iniciar ele novamente, certo? Porque às vezes tem uma queda de energia, sua máquina volta a funcionar e você não viu e o seu Docker parou. Se não tiver esse restart, o seu Docker vai ficar parado e o teu serviço está lá parado. E esse unless stopped, ele vai ficar tentando iniciar o Docker novamente. Se não tiver nenhum problema com o container ou com o código do Docker Compose, ele vai subir normalmente. Isso acontece também para a gente quando está na nossa máquina local, quando a gente desliga e inicia o sistema operacional novamente. Esse unless stopped faz com que o Docker inicie junto com o sistema operacional, o container, né? No caso. Nós precisamos também declarar em qual porta o serviço vai rodar. Se eu não declarar a porta, o container vai subir e eu não vou conseguir acessar o serviço de forma alguma, porque eu não expus a porta. O container está lá, está funcionando, só que ele não tem contato com o mundo externo. Então, para isso, eu preciso declarar a porta. Nessa declaração, geralmente a gente usa a porta padrão, certo? A primeira porta que eu declaro é a porta que está aberta para o mundo, certo? A porta padrão do MySQL, que é a 3306, e a porta interna do container, que eu vou mapear, que é a porta padrão, 3306. Assim eu consigo me conectar com o mundo exterior. A próxima declaração que eu vou fazer é a declaração de volumes. Essa declaração de volume, ela permite que eu faça um mapeamento do diretório do MySQL, onde contém todas as informações do banco de dados necessárias para guardar tudo aquilo que eu criar. Todo banco que eu criar, toda a tabela, tudo que for inserido, todo dado daquela tabela vai estar guardado nesse diretório que eu vou mapear aqui no volume. Então, caso meu container pare, minha máquina pare, eu não perca a referência do meu banco de dados. Ou se por acaso eu precisar rodar um container, um comando para limpar cache, quando limpar esse cache, ele não vai limpar as informações do meu volume. Se eu deixar sem mapear, quando eu rodar um comando de limpar cache, que é o Docker Volume Prune, ele vai limpar os volumes que não estão mapeados e vai acabar limpando as informações que eu tinha salvo lá. Então eu vou perder as informações do meu banco de dados. Se acontecer isso em produção, você botou o seu sistema a perder. Então, por isso é necessário que seja feito um mapeamento do volume, certo? Eu vou mapear o volume para ponto barra, um diretório no mesmo local do Docker. Eu vou chamar esse diretório de volumes e dentro desse diretório volumes eu vou criar um outro diretório chamado data, certo? Então eu vou criar ele aqui agora.
dentro da pasta do Docker, eu vou criar o diretório volumes e o diretório data. Esse caminho aqui é o meu caminho ao qual que eu quero que seja mapeado o diretório padrão do MySQL, que está em var barra lib barra MySQL, certo? Então, quando eu subir o meu container, tudo que for criado para o MySQL dentro do container vai estar mapeado para esse diretório volumes barra data, certo? Então, toda vez que eu parar meu container, que eu subir novamente, ou que eu rodar o Docker volumes prune para limpar o cache, eu não vou perder as minhas informações que eu salvei lá no banco. Então, quer dizer, eu vou estar sempre com o meu banco garantido. A próxima declaração que eu preciso fazer é a declaração de variáveis de ambiente para que assim que o container suba, ele crie a minha senha. Eu vou colocar nesse artigo, nesse vídeo, eu vou colocar só uma variável que é a variável de senha, mas existem outras declarações, né, que podem ser feitas, certo? Para garantir a segurança, que ninguém acesse o teu container, que ninguém invada o teu container. Nesse vídeo eu vou gravar vou colocar só uma variável. Para efeito de aprendizado já ajuda. Então eu preciso declarar environment uma variável chamada MySQL root password. E aí eu vou botar root MySQL, coloca uma senha bem difícil. E aqui eu encerro a declaração do MySQL, do banco, certo? Então, para a gente ter uma noção do que a gente fez até agora, eu vou rodar o comando subindo esse container. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um docker system prune. Eu vou dar um prune -a, certo? Mas evitem esse comando, porque eu vou dar esse comando porque eu quero que apague todas as imagens, todos os volumes, todas as redes e o cache do Docker, para que quando eu subir esse container do MySQL, vocês vejam o processo de passo a passo de como é feito. Eu vou apagar tudo que tem no meu, porque eu já tenho essas imagens baixadas, e se eu rodar assim, vocês não vão ver o processo passo a passo. Vai demorar um pouquinho, porque deve ter bastante coisa. Ok, ele limpou todo o meu cache, limpou todas as imagens. Então, nós já vimos aqui, deixa eu voltar aqui nós já vimos aqui a criação inicial do Docker, certo? Nós vamos voltar aqui, porque eu ainda vou fazer a criação do serviço do PHP MyAdmin, certo? Nós já falamos sobre a versão, falamos sobre o serviço. Falamos sobre declaração. Falamos sobre todas essas declarações aqui. A única declaração que ficou faltando falar é sobre links,
mas eu vou falar quando eu for criar o serviço do PHP MyAdmin. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comando Docker, certo? Para a gente começar a ver alguns comandos. Deixa eu voltar aqui para o terminal. Ok. Vou dar um ls-la, certo? Eu tenho que entrar no diretório onde está. Se eu der o comando do Docker aqui, qualquer comando do Docker, na realidade, se eu der um comando do Docker Compose, Docker Compose app-d, que é o comando que a gente utiliza para subir o container, ele vai dar um erro porque eu não estou no diretório. Ele vai dizer que não encontrou o arquivo do Docker Compose para poder concluir o comando, certo? Então tem que estar dentro do mesmo diretório. Existe forma de você rodar o comando de fora do diretório, mas aí é um outro assunto e para não fugir um pouco do que a gente vai ver aqui, é preciso entrar no diretório, certo? Você está dentro do diretório onde encontra o arquivo Docker Compose, e aí você roda o comando. Eu vou rodar sem o "-d" para a gente entender cada comando. Se eu rodar Docker Compose App, ele vai subir o container. Só que o que vai acontecer? O "-d" ele é o "-d teste", que é para que o terminal não fique preso ao container do Docker. Por quê? Às vezes a gente precisa subir o container e precisa continuar usando o terminal. Para não ficar abrindo várias sessões do terminal, a gente roda com "-d", que ele sobe o container, libera o terminal e a gente fica com o mesmo terminal para ser usado. Mas eu vou subir passo a passo. Então vamos subir aqui. Ó. Ele está fazendo o pull da imagem lá do Docker Hub, onde a gente viu, né? Lá o repositório de imagem do Docker. Está fazendo o pull da versão mais atualizada, que é a do Docker 8. Né? Assim que ele concluir o pull, ele vai subir o container e vai segurar o terminal. Ó, criou. Ok, subiu. Habilitou o MySQL, startou, habilitou e criou o usuário, o root localhost com a senha. E aí ele está dando log da criação, passo a passo do container, como se estivesse na máquina normalmente. Acredito que ele tenha terminado de fazer os processos. O terminal parou. Só que ele prendeu o meu terminal, tá aí, ó. O meu terminal está preso dentro do Docker. Para sair, se eu der um Ctrl D, ele sai e para o container. Ele sai parando o container. Se eu der um se eu não me engano, Ctrl Shift Q, deixa eu ver. Não, aqui ele vai finalizar a sessão também. Aqui ele está querendo finalizar o terminal.
né? O Ctrl C ele sai e força a parada do Docker. O comando Docker PS serve para listar os containers que estão rodando, certo? Se eu der um Docker PS -A, ele vai listar todos os containers, os que estão rodando e os que estão parados. O container que a gente criou agora, ele está parado ali, ó. Ele, na realidade, ele não está parado, ele está rodando. E a gente saiu dele lá, ó. Para eu parar ele agora de vez, né, eu teria que rodar docker rm-f e passar o container ID dele aqui para poder parar esse container. Se a gente der o docker ps -a novamente, a gente vai ver que não tem mais nada, nem parado nem rodando. Então vamos voltar aqui e vamos dar continuidade ao que a criação do serviço do PHP MyAdmin. Certo? Deixa eu ver aqui nós falamos sobre esse comando e falamos sobre esse comando. Esse aqui nós não abordamos porque na realidade a gente falou sobre esse comando aqui, né? Na próxima a gente vai falar sobre o -d também. Então vamos aqui, PHP MyAdmin. E aí agora a declaração do PHP MyAdmin vai ser praticamente igual ao do MySQL, né? Porque acaba virando é uma via de regra as declarações, certo? É uma boa prática declarar dessa forma. Então, para todo serviço que você for criar, muda quando você precisa gerenciar uma rede interna para o Docker. Algumas coisas, quando tem alguma dependência de um container, depende de outro. Aí são outras declarações que vão aparecer. E aí, de acordo com a necessidade, você faz essa declaração. No nosso caso agora não vai precisar. Então, praticamente vão ser as mesmas declarações aí. A imagem PHP MyAdmin, essa primeira imagem, PHP MyAdmin é a versão mais nova. Declaração da porta, a mesma forma, só que a porta padrão do PHP MyAdmin é a porta 80. Então, como a gente vai usar ele como um serviço local, e se por acaso precisar usar outros serviços, como por exemplo o Apache, né, como servidor web, ou o próprio Nginx como servidor web, esses dois serviços eles rodam na mesma porta, que é a porta padrão do PHP MyAdmin. Caso você precise rodar o PHP MyAdmin ou o Nginx, você vai ter conflito de porta. Então eu vou usar a porta 8082 para o mundo externo e internamente a porta padrão do PHP MyAdmin. Você pode fazer isso em qualquer serviço. Se eu quisesse mudar a porta padrão lá do MySQL, eu também poderia ter mudado, ter botado qualquer porta, né, que não fosse um serviço padrão do meu sistema operacional. Mas no caso do MySQL, eu boto a porta padrão porque eu com esse Docker rodando eu posso criar quantos bancos eu quiser dentro dele aí. Então eu uso ele como padrão e eu posso usar ele padrão para toda aplicação que eu quiser rodar na minha máquina. Agora nós vamos fazer a declaração
do link, certo? Esse link ele faz um link com ele vai fazer um link com o diretório do MySQL com o diretório do PHP MyAdmin, certo? Tanto é que eu não vou nem fazer a declaração de volume para o PHP MyAdmin, porque ele vai usar o mesmo diretório lá, certo? Então eu digo que ele está linkado com o MySQL aqui. E agora eu preciso passar também as variáveis ambientes. Eu vou passar o host, porque eu preciso dizer para o PHP MyAdmin quem é o host dele, com quem ele vai se ligar. MySQL. Eu preciso passar por qual porta ele vai se conectar a esse host, que é a porta padrão. Eu preciso dizer qual o usuário. Nós não declaramos lá no banco, mas por padrão ele vai criar o usuário root, certo? Vai se conectar com o usuário root. Eu vou passar a mesma senha daqui de cima. Eu vou fazer essa declaração aqui só para não subir nada acima de 100 MB para o PHP MyAdmin. Ok. Eu vou parar o Docker. Então, quando eu quero parar qualquer container que está rodando, eu uso o Compose Down. Na realidade, o nosso Docker não está nem rodando. Ele está parado. Exatamente. Então, vamos lá. Eu usei o Docker com o Docker PS-A. Ele exibe container que está parado e rodando. E eu rodei também agora o Docker Compose PS-A, que ele mostra acerca desse container que a gente tá manipulando. Só que como ele está parado, não retornou nada, certo? Então vamos lá, vamos subir ele. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvar o arquivo. Docker Compose App. E agora eu vou rodar com a opção do detest, que é para ele não segurar o meu terminal, porque ao final eu quero ver, eu quero observar os logs para ver se está rodando tudo direitinho, se o PHP MyAdmin conectou correto no MySQL, se não tem nenhum problema. E aí, caso apareça algum problema, a gente vai resolver em tempo real, certo? Agora ele vai fazer. Você pode observar que ele está fazendo só o pull da imagem do PHP MyAdmin. Ele não vai fazer do MySQL porque ele já fez, e quando o Docker faz, ele guarda essas imagens no repositório, e da próxima vez que você rodar e precisar daquela imagem, se ele já tiver baixado, ele nem procura ela novamente, e é mais rápido o processo.
está criando uma SQL, porque ele já tinha imagem, criou o PHP MyAdmin, finalizou o comando. Vou dar um docker ps-a, certo? Estão os dois containers rodando, normal. Vou dar aqui o docker compose ps-a e ele retorna assim para a gente. Ele diz os dois containers, ele vem mais simplificado, né? O comando docker compose ps-a, ele tira o ID container, ele tira algumas coisas e deixa mais limpa a visualização. Mas eu prefiro trabalhar com docker ps-a porque às vezes eu preciso pegar o container ID do container que eu estou lá para poder manipular, e se eu rodar isso aí eu não consigo ver, eu vou ter que rodar o outro. Então eu já trabalho direto com o outro, mas fica a critério de quem quiser usar. Eu quero olhar o log dos containers para ver como é que está, certo? Então, para olhar o log do container, o comando é docker logs -f e o nome do container, certo? Eu vou olhar do banco primeiro. Tá tudo ok, certo? Ele startou. Tá aqui o MySQL Read for Connection, a versão do MySQL, o socket que ele está usando para fazer essa conexão, e aqui a porta. Tá tudo ok, certo? Para sair do log, você dá um Ctrl C. E agora eu quero olhar o docker, o log do PHP MyAdmin. E tudo ok também com o PHP MyAdmin. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar lá no nosso script lá que a gente está seguindo. Então a gente já falou aqui, já falou sobre o log, já falou também como parar o container, mas eu não vou clicar. A gente já falou aqui sobre links também, certo? E agora eu vou mostrar para você a configuração do PHP MyAdmin, certo? Vou mostrar a exibição dele no browser, que o PHP MyAdmin ele vai funcionar pelo browser lá. Aqui. A gente vai colocar localhost e a porta que a gente passou lá para o serviço, que foi 8082, certo? Se escreveu certo aqui em cima aí ele funciona, né? Se escrever errado não funciona. Localhost. Tá aí o PHP MyAdmin funcionando. A partir daqui eu já posso criar o banco, posso fazer o que eu quiser a partir daqui, certo? Eu não vou criar nada agora porque não é a intenção. Então deixa eu voltar aqui no nosso script que a gente está seguindo. Já falou sobre todas essas coisas, falou sobre isso aqui. Agora na realidade vocês já viram sobre o prune lá que eu usei quando eu iniciei o pool do container do MySQL. E o Docker Volume Prune ele tem a mesma funcionalidade do System Prune, só que ele só limpa o volume. Isso aqui não é muito interessante rodar, a não ser que você queira mesmo e não tem problema. Já fez backup das informações dos seus containers, do banco de dados que você tem, já fez backup, aí sim, aí você roda o volume prune, porque ele vai apagar seu volume e você vai perder todos os dados. Mas caso não, eu não aconselho ficar rodando esse comando não, certo? E agora nós vamos fazer, eu vou falar sobre o Workbench, vou falar sobre o Debeaver, como é que você utiliza essas duas ferramentas que também servem para fazer o acesso ao banco de dados, para você gerenciar seu banco de dados. Sempre esqueço e clico aqui, aí vamos aqui, ó, Workbench. Deixa eu passar uma referência aqui, cadê? No caso do Workbench, você vai entrar, certo? No MySQL Community Download. Aqui dev.mysql.com, download,
o Workbench. Você pega aí a URL, você entra aqui, você vai selecionar teu sistema operacional, né? Ele vai dar a versão do Workbench, você vai fazer o download, instalar, next e pronto, certo? Vai estar instalado na tua máquina. Aí você vai pegar teu Workbench, vai vir aqui, ó, vai criar uma nova conexão. Eu vou botar como nome de localhost mesmo. Aqui você não precisa passar nada, porque é uma conexão local, ele já pega a porta padrão, o usuário padrão. Aí você vai vir aqui, ó, Story in Keychain. Você vai botar aqui a senha que você passou para o banco, certo? No nosso caso aqui eu passei root MySQL. Ok. Aí aqui eu vou testar a conexão para ver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, ele vai retornar ok com o teste da conexão. Ó. Successfully. Deu certo a conexão, então eu posso concluir e ele já está conectado lá ao meu banco de dados. Não está aparecendo nada porque a gente não tem banco, né? Então, vamos voltar lá no browser e vamos voltar lá no phpMyAdmin. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um banco aqui, certo? Eu vou botar o nome desse banco de Python blog, porque é o que eu vou fazer com aquele Python ali. Criar o banco. O banco foi criado, certo? Só atualizar aqui. Agora vamos voltar lá no Workbench. Tá aqui no Workbench, eu vou fazer o seguinte. Refresh all. Tá aqui o Python blog. O banco que a gente criou lá no browser já está aqui na nossa ferramenta de gerenciamento de banco. E agora eu vou fazer a conexão com o Beaver, The Beaver, que tem praticamente a mesma funcionalidade do Workbench, certo? Eu gosto mais dela porque ela me dá mais opções, certo? Então você vai instalar ela. Deixa eu passar ela aqui para o outro lado. Aqui, passar ela para cá. Você vai instalar ela, vai procurar por thebeaver.io/download. Aqui também tem para todos os sistemas operacionais. Agora o TheBeaver ele só funciona com sistema operacional de 64 bits. Se o teu sistema operacional for de 32, não vai funcionar, então nem adianta. Aí você pode usar lá o Workbench ou então o phpMyAdmin. Por isso que eu estou dando essas três opções. Aqui, para quem tem sistema operacional de 64 bits, pode escolher aí o sistema operacional, Debian, Linux, né? Esse pacote, outras versões de Linux, instalação RPM, e ainda tem aqui o zip, que provavelmente é o code, né? do TheBeaver. Eu nunca baixei para olhar não, mas acredito que seja. Para o macOS tem essas opções, e para o Windows está aqui a opção. Certo? É só baixar, next, e aí vai estar instalado. Então vamos aqui no Beaver. Depois que você instalar, a janela vai abrir dessa forma. Você pode clicar nesse mais aqui, nessa nova conexão de banco de dados. Ele vai abrir essa janela com as opções porque ele precisa de uma biblioteca para se conectar ao banco de dados. Então você vai escolher qual tipo de banco de dados você está usando, e aí ele vai instalar uma biblioteca específica para aquela versão de banco de dados. O banco de dados que eu estou usando do MySQL é o mais atual, certo? Então essa lib aqui não vai servir para mim. Se eu instalar essa aqui, se eu tentar me conectar com essa aqui, vai dar erro. Então, como eu estou usando uma versão acima da versão 8, que é 8.0.28, então eu tenho que usar essa lib aqui, o MySQL 8+. É só vir aqui em seguinte. Praticamente ele é a mesma forma de declaração lá do Workbench.
Eu não vou passar o banco porque eu quero me conectar com o MySQL em si e depois de estar conectado ao MySQL poder gerenciar qualquer banco que for criado lá. Então eu não vou passar banco, é localhost também, a porta padrão, usuário padrão e a senha que a gente criou. Root MySQL. Certo? Aqui não precisa fazer mais nada e eu vou testar a conexão para ver se vai dar certo. Ele já disse que está conectado ao MySQL. No meu caso aqui, quando é a primeira vez, ele pede para baixar. Deixa eu dar aqui OK. Ele vai pedir para baixar isso aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Ele vai pedir para baixar esse MySQL Connector, certo? Que é um alib que vai poder possibilitar a conexão do dbeaver ao próprio MySQL. No nosso caso aqui já deu, no meu caso aqui já deu certo o teste de conexão. É só eu clicar em terminar. Ele já fez a conexão com o banco de dados. Eu venho aqui, ó, nesse ícone desses dados aqui, ó, navegador de banco de dados. Eu clico aqui e a minha conexão vai estar aqui, ó, nesse localhost. Banco de dados. Vem aqui em sys, tabelas. Não, em sys não, tá aqui. Python blog, tá aqui o banco. Porque cada ícone desse aqui é um banco que são, esses outros aqui são os bancos padrões do MySQL. E o banco que a gente criou é esse aqui, ó, o Python blog. Então tá aí, a gente conseguiu cumprir o nosso scriptzinho lá, certo? A gente falou sobre a instalação do Workbench, falou sobre a instalação e a configuração do Beaver, certo? E ficou faltando falar só sobre o Docker Compose Down. Então, o Docker Compose Down é só o comando de... Deixa eu sair do log aqui. Ctrl C para sair do log. Certo? Eu vou dar um docker ps-a. E o comando Docker Compose Down vai fazer com que o nosso container pare. Antes de dar o comando aqui, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vai vir aqui na pasta do Docker que a gente criou, no volumes do Docker e na pasta data. Tá vendo que o Docker, quando a gente rodou ele a primeira vez lá o banco de dados, ele criou todos esses diretórios aqui que são correspondentes ao MySQL. É como se quando a gente instala o MySQL localmente na máquina, ele vai criar esse diretório aqui, todos esses diretórios na nossa máquina. E aqui nós estamos mapeando o que está feito dentro do container. O container nada mais é do que uma imagem de um sistema operacional onde é feita a instalação do banco de dados, que fica isolado, né, para o mundo externo. Qual a vantagem da gente estar usando um Docker para um banco de dados, para um serviço, para uma aplicação? A vantagem é que você tem a possibilidade de configurar qualquer aplicação e compartilhar essa aplicação e essa máquina compartilhar e esse container compartilhar os recursos da sua máquina, certo? O Docker ele faz um balanceamento de utilização de recursos. Por exemplo, se ele tá parado, né, ele não consome o recurso da sua máquina. Ele não vai consumir o seu processamento, não vai consumir a sua memória RAM. Mas a partir do momento que ele começa a ter demanda, que começa a crescer as requisições dentro dele, aí ele começa a balancear a carga de utilização da sua memória, do seu processador. Então ele é muito melhor do que utilizar a própria instalação local. Porque quando você faz a instalação local de um banco de dados, toda vez que você liga a sua máquina, ele vai ligar, você precisando utilizar ou não, ele vai ligar.
vai consumir espaço e vai consumir recurso na sua máquina. E o Docker já é diferente. Se você não precisar utilizar o Docker, eu não quero usar o Docker. Não preciso usar o Docker. Eu venho aqui, dou Docker, Compose Down, vou parar meus containers, parou meus containers, vou dar aqui um Docker ps-a, tá parado, não tem nada rodando, tudo que eu criei continua aqui, ó. Eu não perdi nenhuma das minhas referências. Eu vou voltar aqui no navegador. Vou atualizar meu navegador aqui, ele não vai encontrar, certo? Deixa eu voltar aqui para o terminal. Ele não encontrou lá o php-myadmin. Pronto, eu parei, não quero que esse container fique rodando na minha máquina, porque eu não vou mais usar essa aplicação, eu não preciso. Então, não está ocupando mais espaço na tua máquina, não vai consumir recursos da tua máquina, não vai consumir recursos de memória. Você vai estar com o seu sistema operacional livre, mas por algum motivo você precisou voltar nessa aplicação, precisa subir, precisa fazer alguma coisa. Você volta novamente, entra lá no diretório do Docker, dá um Docker Compose app -d, sobe a sua aplicação. Em menos de 10 segundos, seu banco de dados já subiu, já está funcionando. Vou voltar lá no terminal. Vou atualizar o php-myadmin. Atualizou, está aqui meu banco de dados, não perdi nada. A gente não tem nada porque a gente não criou tabela, mas está aqui, ó, não perdeu a referência. Tá certo? Então essa é a vantagem de usar o Docker para desenvolvimento. O Docker ele é muito utilizado também em produção, porque você consegue ter um isolamento melhor da sua aplicação, traz mais segurança, porque além do firewall da tua máquina, vai ter lá as regras do Docker, né? Da rede do Docker para poder ter acesso. Então é muito seguro, é muito recomendado, tem crescido gradativamente a cada dia a utilização do Docker, e tá aí a minha contribuição com esse vídeo. Quem tiver alguma dúvida, manda aí no e-mail, no comentário, e é isso.